Que a paz do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, esteja com você. Amém, irmão? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma palavra do Senhor que tem tocado muito ao meu coração, que me serve muito de aprendizado também. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, onde Jesus está contando uma parábola, conhecida como a parábola do rico e Lázaro. E diz assim, Jesus dizendo: Ora, havia um homem rico, e este vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico. E desejava Lázaro alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas de Lázaro. E aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando o rico disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse o rico: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o rico disse a ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Até aqui. O rico era um homem vaidoso, porque no começo da parábola, no primeiro versículo, diz que era um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias da sua vida regalada e esplendidamente. E ele só veio se dar conta da vida quando já estava morto e no inferno. Eu fiquei pensando, lendo isso daqui, e pensando em quanto momentos de angústia e de dificuldades faz a gente se esquecer da verdadeira obra de Deus. Esse pobre Lázaro, que jazia na porta do rico, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, em tempos de ansiedade como esse, de pandemia, a gente fica tão ansioso, a gente fica tão preocupado, pensando tanto no dia de amanhã, naquilo, nisso, e a gente esquece da obra de Deus. Nesse caso, o rico estava pensando só nele, tanto que nem ligou para o pobre que jazia à sua porta. Me fez refletir tanto sobre a obra de Deus. Muitas pessoas que eu conheço estão preocupadas a tal ponto com o financeiro, com o emprego, com a roupa que veste, como o rico vestia linho, que até para ir para a igreja só vai para pedir a Deus bênção financeira, mudança de vida, estabilidade na família e tudo mais. Eu sei que essas coisas são importantes, ter uma vida organizada,
mas a gente está se preocupando de tal forma que a gente esquece de fazer a obra de Deus, e principalmente a obra de Deus na nossa família. Você percebe que o rico só veio lembrar dos irmãos dele quando ele já estava no inferno. E ele falou: deixa que eu volte para casa para eu avisar para meus irmãos, para eles se arrependerem, para eles não virem para cá também, para essa chama, esse lugar de tormento. Mas já era tarde demais. Eu fico imaginando, gente, quanto a gente tem perdido tempo buscando riqueza, se preocupando com vaidades, coisas que vão passar, e deixando de fazer a obra de Deus, tanto dentro da nossa casa quanto fora, quanto quem está na nossa porta. Pare um pouco para pensar quantos Lázaros, quantos pobres, quantos necessitados da palavra de Deus jazem à tua porta hoje. Provavelmente você conhece alguém que não é convertido, provavelmente você conhece alguém que está precisando de uma palavra de Deus agora. Não se esqueça da obra de Deus pelas dificuldades, pela sua vaidade e principalmente pela vida que você leva. Tem muita gente aí preocupado com o curso, com o Enem, com não sei o que, emprego, pandemia, vacina, e está esquecendo da obra de Deus. Eu quero ler aqui também no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, onde Jesus também está nos instruindo, e Jesus começa a dizer, no versículo 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que forte, irmãos. É duro parar para pensar nisso. Imagina no dia do julgamento você tá na frente de Deus, na frente de Jesus naquele dia, e ele dizer naquele dia abertamente, afasta-te de mim, afasta-te de mim. Nem todo aquele que profetiza, nem todo aquele que expulsa demônios, nem todo aquele que através dele Deus opera um milagre, ele é salvo. Mas quem será salvo então? Aquele que faz a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A própria palavra nos diz isso, dizendo, amai o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento a gente tem esquecido tanto, mas de tal forma, que parece que ele nem existe na Bíblia. O próprio Jesus disse que o maior mandamento é o amor, porque a lei é formada e firmada no amor a Deus acima de todas as coisas, e no amor ao próximo, assim como eu me amo. Porque se o rico amasse o próximo, ele teria a sensibilidade de ver o quão Lázaro estava precisando de um alimento. E trazendo para o dia de hoje, não estou só falando de alimento físico, de pão, de mesa, mas eu estou falando do acesso à Bíblia que você tem, do acesso ao Evangelho, que muitos desejariam ter a migalha da oportunidade que você tem de ter uma Bíblia na mão. E você está preocupado com o TikTok, você está preocupado com o Instagram, com o YouTube, você está preocupado com pintar o cabelo amanhã, ou no emprego, ou na prova. Tudo isso vai passar, gente. O que vai ficar realmente é quem faz a vontade do Senhor. Quem vai entrar no céu é aquele que vai fazer a vontade do Senhor. Não é aquele que está todo domingo na igreja, não é aquele que através das mãos dele o Senhor opera um milagre. Porque Deus usou até uma burra, uma mula, uma jumenta, para falar com Balaão. Quanto mais usará pessoas que não servem ele para operar milagres.
E muitos se acham porque Deus usa, mas esses não se convertem, não têm a sensibilidade de olhar para si mesmo e dizer o que eu tenho feito. O que eu tenho feito? Será que eu tenho vivido como rico? Todos os dias da minha vida buscando roupas de linho finíssimo, de púrpura. Vivendo meus dias regalada e esplendidamente? Ou será que eu tenho prestado atenção em quem bate na minha porta querendo apenas uma migalha do que eu tenho? Hoje você tem acesso à Bíblia. Hoje eu sei que muitos dos que estão assistindo aqui esse vídeo tem várias Bíblias em casa. Enquanto isso, vou dar um exemplo aqui, muitos na China só queriam ter a oportunidade de ler 5 minutos da Bíblia uma vez no dia. Só isso. Só isso. Então que a gente possa perceber isso antes de chegar no inferno, como aconteceu com o rico. Porque cada alma que nos cerca, temos mais que a obrigação de alertar sobre o Evangelho e de cuidar, de dar a mesma oportunidade que nós temos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus e eu vou passar essa oportunidade adiante. Que nós possamos fazer isso a partir de hoje. Porque quando chegar no inferno, você pode gritar: mãe, mãe, e ela não vai te ouvir. Você pode gritar: pai, se arrepende, e ele não vai te ouvir. Você já pensou naquela chama te queimando? E você pensando: eu deveria ter jejuado mais, eu deveria ter evangelizado mais, eu deveria ter feito a vontade de Deus, o amor ao próximo e principalmente o amor a Deus, porque quem ama a Deus ama o próximo, e quem ama o próximo não peca contra o próximo e se importa com o próximo. Então que possamos, a partir de hoje, a partir de agora, ser uma pessoa com sensibilidade, com caridade e piedade, não só de ajudar os pobres, fisicamente e financeiramente, mas que possamos ajudar aqueles que estão famintos de espírito, aqueles que estão famintos da palavra de Deus e somente da palavra de Deus. Que nós possamos ser como Paulo, mensageiros de Deus em um mundo perdido. Não devemos se preocupar com moradia fixa, não devemos se preocupar com o que comer, o que vestir. Se tem uma coisa que só devemos nos preocupar, e como devemos nos preocupar, não por obrigação, mas por amor, é a obra de Deus. Fiquem na paz, irmãos.